Empate, que consistia em reunir um grupo de seringueiros para se dirigir aos locais dos desmatamentos com a perspectiva de dialogar com os peões contratados pelos novos proprietários para sustar as derrubadas das árvores. Era um movimento pacifista e eles levavam homens, mulheres, crianças, 300 pessoas ficavam na frente das árvores para não deixar as árvores serem derrubadas. Pela primeira vez, em março de 86, no município de Brasileia, nós se reunimos em mutirões, aproximadamente 160 homens, e resolvemos fazer um mutirão para o empate de derrubada. Como que surgiram os empates? O que é empate? Empate, empatar, 0 a 0, ninguém perde, ninguém ganha. Não, para o seringueiro, empatar tem o sentido de impedir, evitar a devastação, evitar a destruição da floresta. O empate seria uma forma que nós descobrimos dos seringueiros se organizarem em mutirões, se deslocarem por locais de desmatamento e se colocarem entre os peões e a floresta e desmobilizar os seus acampamentos. Eu ainda tenho que me preocupar com uma hidrelétrica no Pará? Se não fizer a hidrelétrica de Belo Monte, não vai ter energia. Se não tiver energia, como é que eu vou ver televisão para assistir minha novela? Gente, não dá pra ficar sem luz. Eu sou a pessoa mais conectada. Deus me livre com essa energia. Sem luz, sem celular, sem iPad, sem iPhone, sem... Aí tudo. A Belo Monte vai ser a terceira maior hidrelétrica do planeta. Do mundo. Do que adianta construir a terceira maior hidrelétrica do mundo se ela só vai produzir, de fato, 1/3 da sua capacidade? Peraí, como assim? Só 1/3? Porque durante 8 meses do ano, aquela região praticamente seca. Eu não tô entendendo, gente. Eu vou ter que pesquisar, então, né? Eu pesquisei, vai olhar. Pesquisei. E vai custar 30 bilhões. 30 quanto? Homem nasce livre, moral. Esse documento que cacique, tudo cacique está fazendo, não quer que a pessoa fazer barraça no Amazonas. Tudo índio cacique falou para mim, você tem que levar papel para mostrar lá, para pessoa tem que pensar, nosso índio aqui no Brasil, esse que tudo muito falam para mim. Le grand chef a une idée sans conteste, le chef de respecter et j'aimerais beaucoup aussi que vous m'aidiez à mener mon dernier combat. Je vais vous aider et quand vous viendrez en France, je serai très heureux de vous recevoir. Ce pourrait être au printemps 2010, je vous recevrai dès que vous viendrez en France. Là, il fait chaud.
Ministério de Minas e Energia e divulgou na internet a concessão da licença de instalação da usina. A permissão foi dada mesmo diante de estudos ambientais que prevêem grandes impactos na região de Altamira. O coordenador da ONG Xingu Vivo para Sempre é um dos maiores oposicionistas do projeto. A área da Volta Grande do Xingu, que representa algo em torno de 100 quilômetros do rio, ela vai secar. São 100 quilômetros, onde vivem várias famílias, tem 2 terras indígenas e além de morar várias famílias de ribeirinhos ali. Enquanto países desenvolvidos já esgotaram sua capacidade de aproveitamento hidrelétrico, o Brasil tem ainda um enorme potencial inexplorado. No estado do Pará, a bacia do rio Xingu é um bom exemplo. Ainda na década de 1970, foram realizados estudos de inventário que identificaram a possibilidade de 6 aproveitamentos hidrelétricos nessa bacia. Esses aproveitamentos não foram implementados. Em 2005, foi iniciado um reinventário e, em 2008, o Conselho Nacional de Política Energética definiu que será construída apenas a hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu. As usinas nucleares, elas são limpas, mas elas são caras e se tem um vazamento, esse vazamento dura, sei lá, milênios de radiação e contaminação, então talvez não compense. E você tem energias solares, energia eólica, tal, que às vezes elas não dão a quantidade de energia suficiente que você precisa. Elas são muito caras para pouca energia. E a usina hidrelétrica, apesar de ser caríssima, ela dá uma quantidade absurda de energia e ela não polui o ar. Então ela é sempre considerada, até em alguns pontos, como uma das melhores opções que tem. Né? Só que tem um problema, né? A usina hidrelétrica, ela precisa de um reservatório de água, né? Ou seja, a água que precisa ser represada num canto para poder fazer com que a força dessa água movimente as turbinas que vão gerar energia. Esse reservatório implica em alagar um pedação de alguma coisa. Quando você tem usinas construídas, que nem, por exemplo, a usina de Assuã, que foi construída no Nilo, né, no Egito, ela ia alagar alguns templos super antigos do Egito, né? E eles fizeram uma transposição desses templos, né? Eles tiraram o templo e montaram ele em outro lugar, para que o templo não fosse perdido, né, e a usina de Assuã pudesse ser construída. Mas é um deserto, né? Uma polêmica muito pior com relação às hidrelétricas aconteceu agora, recentemente, com a usina de Três Gargantas, que foi construída no rio Yangtze, na China. Por que ela foi uma polêmica muito grande? Porque ela desalojou milhares de pessoas de populações tradicionais que moravam ali naquela área, alagou um monte de templos que eles não tiveram o menor saco de transferir de lugar e geraram uma alteração ambiental muito grande, porque soterraram algumas áreas selvagens e boa parte da vida aquática do Yangtze sofreu uma modificação em Altamira, no Pará, e a Índia Tuíra, num sinal de protesto, enfiou a faca na cara do presidente da Eletronorte na época, né, o José Antônio Muniz, dizendo que ela não concordava com a construção de hidrelétrica nenhuma lá, porque ia alagar as terras deles. Na época a usina chamava Cararaô, né? Ainda não chamava Belo Monte. Aí a cena ficou histórica, tal, não sei o que foi quando começaram as manifestações internacionais contra a construção de Belo Monte. Então o cantor Sting se juntou com o cacique Raoni, eles rodaram o mundo falando sobre isso. Isso daí quem tem um pouco mais de 30 anos lembra. Né? Bom, mas naquela época o Brasil era endividado, o Brasil precisava de dinheiro para tudo e não construiu Belo Monte porque não tinha dinheiro. Né? Hoje o Brasil tá cagando dinheiro, né? Então ele não precisa mais de ajuda, de apoio internacional para porcaria nenhuma. Ele vai construir Belo Monte porque ele quer. Ou porque não é assim que a coisa tem que ser. Mas eu fiquei assustado porque eu vi uma movimentação a favor do assunto. As pessoas tentando parar para pensar nisso. Principalmente o povo brasileiro é extremamente preguiçoso, extremamente egoísta. Então, esse tipo de movimento faz com que as pessoas parem para pensar em alguma coisa, e faz com que ela pare para ler aquilo lá, faz com que ela lembre que existe alguma coisa acontecendo no Brasil. É isso que eu acho relevante desse movimento da gota d'água. Tá? Lamentavelmente, 20 anos se passaram e a licença foi dada sem que os problemas de Belo Monte tivessem sido resolvidos em relação aos impactos sociais, os impactos ambientais e o processo que afeta a terra das comunidades indígenas. Onda de conscientização. Tem muita gente interessada. E esse subsolo pode estar também aí no Xingu. Parque Nacional do Xingu. Vocês entenderam? Precisamos ficar mais atentos ao Brasil. Verdade, André. Boa noite. O diretor James Cameron e a atriz Sigourney Weaver, do filme Avatar, estavam entre os manifestantes. Eles defendem o cancelamento do leilão marcado para 20 de abril. Eu não estou entendendo, gente. Eles vieram ao Brasil convidados pela ONG americana Amazon Water. O diretor está tão engajado contra a construção da usina que vai conversar sobre o tema com senadores americanos. Entre nessa corrente. Eu não estou entendendo, gente. Senadores americanos.
Entre nessa corrente. Eu não tô entendendo, gente. Senadores americanos. Olha, o James Cameron já esteve 3 vezes lá na Amazônia e ele foi levado por essa ONG Amazon Watch. Mas tem muitas outras organizações interessadas no assunto. Agora, não está saindo do âmbito dos ambientalistas, do âmbito de quem naturalmente já luta por essas questões. E eu acho muito bom o movimento que vocês estão fazendo, Gota d'Água, porque esse assunto tem que ser discutido no Brasil. E não é. É uma coisa muito séria, muito importante, tem que ser discutido. E internacionalmente é menos discutido ainda. Teve na OEA uma comissão de direitos humanos que pediu ao governo brasileiro que suspendesse as obras porque foi pressionada por essa Amazon Watch, também por Anistia Internacional, Greenpeace e dezenas de outras organizações internacionais fizeram pressão e a Comissão de Direitos Humanos pediu que o governo brasileiro suspendesse a obra por causa da questão dos índios. E o governo ignorou. Isso não foi muito divulgado. Tem uma organização chamada Avaaz, que é uma novidade na internet. Essa Avaaz é avaaz.org. Eles têm 13 milhões de membros no mundo e eles fazem campanhas. Só que são muitas campanhas e a campanha contra Belo Monte ficou meio perdida. Foi feita em fevereiro do ano passado, conseguiram 727 mil assinaturas até agora, querem chegar a 750 mil, mas o governo brasileiro ignora também. Então, tem coisas acontecendo, mas os meios de imprensa cobrem muito pouco. No New York Times, que é quem cobre mais, já saíram 6 reportagens sobre Belo Monte nos últimos 2 anos, cobriram a última visita do James Cameron, mas é muito difícil você achar. Eu perguntando a amigos meus aqui, americanos, Belo Monte, ninguém nunca ouviu falar. Não aparece na televisão. Então, é um desafio para vocês, desse movimento, internacionalizar isso. Tinha que ser feito. Mas como fazer? Complicado, né? É bem complicado. A gente já conseguiu fazer no Brasil, né? A gente, como eu disse aqui anteriormente, o movimento Gota d'Água veio para isso, para a gente ser uma ponte entre o corpo técnico, os especialistas que estudam as causas, as decisões que impactam, que vão refletir no futuro da gente, do nosso país, da nossa sociedade e a sociedade. E a gente quer colocar as caras, o rosto das pessoas lá do Xingu no mundo inteiro, em Paris, em Nova York, e com isso a gente está fazendo uma estratégia de campanha até a Rio Mais 20, porque a gente acredita que a gente tem que mobilizar as pessoas até a Rio Mais 20, mobilizar o mundo até a Rio Mais 20 para conseguir parar essa onda para discutir. Os indígenas que vivem na região da Volta Grande do Xingu, no Pará, lutam contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Eles querem ser ouvidos pelo governo e se dizem prejudicados pela obra. Eu acho que todo mundo tem direito de ser contra alguma coisa que prejudique o meio ambiente, o rio, indígena, ribeirinho. Então eu sou contra Belo Monte, não só Belo Monte, como outras barragens. Aqui no rio Tales Pires, no rio Tapajós, aqui na Amazônia. Nós povos indígenas, não só nós povos indígenas, mas todas as pessoas que estão aqui, a gente nunca foi ouvido sobre Belo Monte. Então eu como da Volta Grande do Xingu, onde a gente vai ser mais impactado, de outros parentes também, eu estou trazendo a indicação porque nós não queremos Belo Monte, porque Belo Monte não é viável para nós. Lula disse que, se for preciso, o governo vai construir sozinho a usina de Belo Monte no Pará. Segundo ele, a eventual saída de empresas privadas do consórcio que venceu o leilão não vai impedir a construção. Nós conseguimos, no maior processo de democratização possível, legalizar e fazer o leilão de Belo Monte. Sabe, tivemos que derrotar tantas contas liminares, entraram na justiça, foram derrotadas. Agora o argumento dos contra é dizer que o preço foi barato. Eu achei fantástico. E se alguma empresa privada não quiser participar de uma obra, nós faremos a obra. Como su padre, Chico fue cauchero. Pero la llegada de un revolucionario comunista a las plantaciones de Acre cambiaría el destino de Chico Méndez. Su nombre era Euclides Tábora.
En el estado vecino, Rondônia, 45% de la selva fue destruida. Depois do golpe militar de 64, então começam a abrir as estradas, né? Foi justamente quando surgiu o latifúndio, né, que começou a criar os conflitos pela posse da terra. Para defender su visión de la selva, Chico Mendes estaba dispuesto a enfrentar a los hacendados, y esa lucha tendría un precio. Os nossos grandes inimigos são aqueles que nos devoram e que devastam a nossa floresta e que querem acabar com a Amazônia. O Xingu é um símbolo da nossa diversidade. Aqui nós temos uma civilização original, né, pluriétnica, constituída por 26 povos indígenas e por gente que veio de outros lugares do Brasil, que conseguiu se estabelecer aqui há muito tempo e conviver com o Xingu e com as matas em volta do Xingu de uma maneira que não destrói o rio, que ao contrário usa o rio de maneira inteligente, né, para viver de modo saudável, né, e em coabitação e entendimento com os povos indígenas que habitam aqui. Essa população, caboclos, camponeses, ribeirinhos, extrativistas, indígenas, formam uma das experiências mais originais que a sociedade brasileira conseguiu constituir ao longo destes 5 séculos. O Xingu é o rio que representa para o Brasil, né, o futuro. As obras que estão se fazendo aqui, as fazendas de gado que estão se abrindo na região de São Félix do Xingu, as fazendas de soja que estão envenenando o rio com agrotóxicos lá nas cabeceiras do Mato Grosso, isso é o passado. Os índios que estão aqui, os ribeirinhos que estão aqui, são o futuro. São o futuro do país. Eles são a garantia que o país tem um futuro diferente do futuro do resto do mundo. Vamos tentar ser originais. A gente vive dizendo que nós não queremos ser como eles. Então, a primeira coisa a fazer é tratar de modo diferente do que eles trataram a nossa natureza. E os povos que conseguiram viver em harmonia com a nossa natureza. A gente fica dizendo Belo Monte, as grandes obras, isso é o futuro do Brasil. Não é não, isso é o passado. Porque isso é uma cabeça que está no passado. É uma cabeça que está imitando os países que se desenvolveram no século passado. Nós estamos achando que dá para fazer igual. Não dá para fazer igual, não precisa fazer igual, não pode fazer igual, não deve fazer igual. Não tem nenhuma razão para a gente ficar sendo Estados Unidos de segunda classe, Europa de terceira classe, né? O Xingu é um rio diverso, um rio variado, um rio pluriétnico. Defender o Xingu é defender o Brasil.